Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Programa Na Sua Opinião. E a sua opinião é importante para nós. Se você quer participar, sugerir, criticar, elogiar, perguntas, temas, convidados, dúvidas, basta você acessar agora as nossas redes sociais que você está vendo aí na sua tela. Pode ser através do Facebook, pode ser através do Instagram, você pode mandar também sua mensagem, se você preferir. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite, com imenso prazer, que recebemos Cir Carvalho, ele é presidente do Vigilantes da Gestão Pública. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui. Nós é que agradecemos, porque o espaço que vocês conferem para esse tipo de trabalho é importante para que as pessoas percebam que é possível fazer muito mais pelo país. E o tema é fiscalização da gestão pública, do dinheiro público. Como será que isso funciona? Nós vamos para a matéria e em seguida voltamos com o Cir Carvalho. Após as investigações realizadas pela Operação Lava Jato ganharem as manchetes nos jornais, o debate sobre corrupção no Brasil tem aumentado e está cada vez mais presente no dia a dia do brasileiro. Você acompanha as ações e gastos dos órgãos públicos? Um pouco. Acompanho pela TV. O que a gente vê é pelo que a mídia publica. Pouco. Não acompanho. Não acompanho. Acompanho, você acompanha, assisto o jornal todos os dias. Olha, somente através das notícias divulgadas pelos órgãos da mídia. Temos um acompanhamento devido à publicidade que existe no momento, né? Acompanho pelos jornais e acho que é um absurdo tudo que está acontecendo hoje, porque você tem muito mais gasto daquilo que é previsto. E uns absurdos gastos, né? Uns absurdos. Por exemplo, ninguém quer perder o emprego, mas o governo encheu a máquina de gente, deu emprego para todo mundo, agora não dá para pagar todo mundo, tinha que enxugar isso. Os gastos são demais, por isso que está faltando dinheiro, fora os roubos que está acontecendo também. E não gosto daquilo que a gente costuma ouvir com os gastos, né? Estão absurdamente altos. Então, Cir, por favor, explica um pouquinho para a gente aí, como nasceu, qual foi a ideia aí embrionária, como funciona, qual a área de atuação? Nasceu da indignação. O cidadão brasileiro está indignado com toda essa situação de corrupção sistêmica no país. Então nós começamos a buscar um meio de controlar o processo, não discutir comportamento de político, porque muda-se os políticos e parece que a coisa continua igual. Perfeito. Nós começamos isso primeiro num pequeno município e a coisa foi tomando corpo. O que nós fazemos? Nós tentamos apurar, buscamos apurar fatos, atos, processos que tenham desvio do dinheiro público, que tenham a aplicação incorreta do dinheiro público. Ao gestor, ao prefeito, ao vereador, ao deputado, ao governador, enfim, a qualquer investido em cargo público, ele só pode fazer o que a lei determina. O problema é que a população não sabe o que a lei determina, então nós começamos a instrumentalizar isso. E nós começamos a acompanhar licitações, verificar como que a prefeitura faz uma compra, como que o deputado gasta o dinheiro da despesa, que é verba parlamentar. Quer dizer, na área municipal, estadual e federal. Qualquer área. Na medida da nossa capacidade, óbvio. A gente não recebe dinheiro público, nós não, por princípios, nós não recebemos nenhum recurso ficaria público. até um pouco incoerente. Perfeitamente. Né? E com esse formato a gente foi se especializando e foram surgindo novos voluntários para trabalhar nisso. É um trabalho voluntário. Hoje nós estamos com mais de 800 voluntários espalhados pelo Brasil. Só não temos voluntário no estado do Acre. E o grande diferencial do nosso trabalho é que o nosso pessoal é secreto. São os vigilantes secretos. As pessoas não sabem onde eles estão. Eles podem estar dentro de uma repartição pública, do lado do corrupto, do lado do infrator, ele prepara um relatório, nos remete com as provas e a partir dali nós assumimos o trabalho. Na minha próxima pergunta exatamente essa. Como nasce? Como você assume o problema? Ele vem através de uma denúncia acompanhada com documento e dali para frente você vai mantendo o contato com a pessoa e vai, logicamente, fiscalizando para ver se aquela denúncia também procede, né?
Tem várias facetas. Uma delas é essa, a pessoa nos remete uma situação, a gente avalia se aquilo cabe ou não, se é do nosso foco e se aquilo é uma ilegalidade, porque muitas vezes não é, né? E também existe aquilo que nós chamamos de operações. A gente percebe em determinados setores, é conhecido determinadas posturas que levam para a corrupção. Então aí são as operações que nós fazemos. Neste caso, é uma questão sistemática nossa. Independente de haver uma denúncia, nós vamos trabalhar aquele tema ou aquele segmento. Por exemplo, terceirização de lixo. Essa é uma situação conhecida no país. Então essa é uma operação. E que parece que vem aumentando, né? Cada vez mais. Outro é transporte público, etc. Então são aqueles que são as denúncias feitas por pessoas comuns. Existe aquilo que é feito sistematicamente pelos nossos vigilantes secretos e existe aquilo que nós entendemos que é importante olhar. Então a gente faz esse tipo de distinção. Nós trabalhamos em 3 tripés. Nós estamos agora estruturando uma nova fase. Um tripé é instrumentalizar as pessoas para que cada vez mais cidadãos comuns possam começar a trabalhar nisso. Então esse é um tripé, um pé da questão. O outro é a investigação à distância, que fazemos com os voluntários. Então a gente não precisa estar na cidade para poder levantar elementos. E aí a gente utiliza um pouco de tecnologia, um pouco de portal de transparência e tal. E o terceiro, que é o mais complicado, mais complexo, que é a investigação de campo. Aí deslocamos, vamos à cidade e verificamos. Claro que esse necessita de recursos e nem sempre a gente pode fazer todos que tem de demanda. Mas você falou, não existe verba pública para isso. E como isso se sustenta? Quem mantém? Nós temos uma conta no nosso site, e pessoas comuns doam. Então a gente tem buscado mostrar para a sociedade que, embora a gente pagando impostos, sustentando uma estrutura de fiscalização, que no município é a Câmara de Vereadores e não fiscaliza, via de regra, a maioria dos vereadores são da base do prefeito, e daí o que o prefeito quiser fazer, ele assina embaixo. Nós temos o Tribunal de Contas, e muitas vezes é o Tribunal do Faz de Contas, embora tendo muita gente técnica boa dentro do tribunal, muitas vezes isso não ocorre. Nós temos a Assembleia Legislativa que devia fiscalizar o governador, via de regra, a maioria não fiscalizam. Então, o cidadão paga para alguém fiscalizar, que não fiscaliza, então ele precisa pagar de novo para ele mesmo fazer e ter um instrumento para isso. Então, a gente tem colocado à disposição da sociedade uma ferramenta cidadã, ou seja, é o cidadão que passa a fazer aquilo que ele já teria pago e que não foi feito. No caso do funcionário que não quer se identificar, como você mesmo deu um exemplo, de repente é um funcionário público de carreira, que está lá sentado ao lado da pessoa que ele sabe que está fazendo errado, né? Não está tomando os cuidados, está desviando, etc. Ele vai, manda uma denúncia até vocês. Olha, vamos pegar, né, hipoteticamente, não é só esse o problema do Brasil, mas que está muito em voga, o problema de terceirização do lixo. Ele manda uma denúncia até vocês e fala, a terceirização aqui do lixo, da coleta de lixo da cidade A, houve um superfaturamento, o pagamento está sendo feito de uma forma errada, está sendo feito a mais do que devia, etc, etc, etc. E está aqui alguns documentos. Isso daí é enviado a vocês. Próximo passo, você falou, você vai averiguar a veracidade ali da informação. Mas dali para frente, você vai mantendo o feedback com essa pessoa, pedindo mais coisas, porque começa a ser uma coisa perigosa, né? Na verdade é o seguinte, uma vez comprovado o ilícito, nós vamos fundamentar isso tudo e encaminhar a autoridade responsável. Se é uma verba federal, é o Ministério Público Federal, se é estadual, é o Ministério Público Estadual, tem casos que vai para o GAECO, o Grupo de Combate ao Crime Organizado, enfim, Polícia Federal, onde for a competência disso. E passamos a acompanhar o fato a partir dali. E é uma via de duas mãos. A pessoa que fez isso, ela está proativamente se habilitando como vigilante secreto. E ele poderá nos manter alimentado, e também nós o fazemos, para que isso passe a ser uma constante. Então significa dizer, principalmente, o seguinte, o gestor, o mau gestor, não sabe quem é o inimigo dele.
Isso facilita ele não sabe. a ação, né? Porque você tem hoje uma grande discussão sobre o que é funcionário público e tal. A grande maioria do funcionário público é honesta. Só que ele ele teme em se expor, em ter problemas. É uma represália. Quando ele tem um canal secreto, claro que ele pode fazer isso anonimamente no Ministério Público, ele pode fazer isso nos diversos canais oficiais, tradicionais. Mas, via de regra, se teme porque isso pode vir à tona. Então, nós temos tido essa felicidade de ser uma porta a mais cidadã, voluntária, e que tem tentado contribuir. Veja bem, nós trabalhamos para contribuir com os órgãos de controle, contribuir com o Ministério Público, contribuir com a Polícia Federal, com quem quer que esteja, naquele momento, investido na função de fiscalização e de controle. Nosso papel é um papel acessório, mas é uma forma de dizer ao cidadão o seguinte: nós somos donos do país e nós precisamos atuar. E por que fazer isso? Neste momento que nós estamos conversando, centenas de pessoas estão morrendo por causa da corrupção. Morrendo onde? Na fila do hospital, esperando um resultado de exame em casa, esperando um diagnóstico, esperando um medicamento que é mais caro. Centenas de crianças nesse momento estão estudando em condições insalubres. Centenas de pessoas neste momento estão morrendo num asfalto mal construído porque foi desviado parte do dinheiro para a corrupção. Estão perdendo tudo nas enchentes. Nas cheias, enfim. Então, fazer combate à corrupção é preciso ser olhado como um ato de caridade. Então, eu prefiro não secar gelo, ou seja, ao invés de é claro, às vezes você tem que ajudar uma pessoa aqui, mas o fato mais importante é ir na fonte do problema. Nós temos uma das cargas tributárias mais altas do mundo e proporcional ao que nós recebemos. Ah, não, se fizer essa proporção, acho que seguramente é a mais alta. É a mais alta. Porque tem países até que tem a nossa carga tributária um pouco mais. Padrão de vida, a retribuição do serviço é muito maior que a nossa. Nesse sentido, então, o que está errado aí? Não falta dinheiro, falta gestão responsável. E como que a gente resolve o problema da gestão responsável? Cada cidadão tem que começar a, entre aspas, fuçar as contas municipais. Aquela pequena cidade lá no interior do Pará, a pessoa tem que ser curioso, levantar os fatos e tal. E hoje nós temos um desvio imenso de dinheiro. O nepotismo, né? A questão do superfaturamento, a questão dos desvios. Contratos emergenciais. Contratos emergenciais, emergências fabricadas. Exato, e fala, olha, faz esse contrato dessa forma, lá na frente não vai dar certo, vai precisar resolver rápido, aí nós vamos ter uma emergência liberada e isso é possível caracterizar e denunciar o gestor. Nós temos diversas condenações já ocorrendo por conta disso. Você fabrica uma emergência, você deixa de fazer no tempo certo. Um exemplo disso. Todo mundo sabe que no início do ano as prefeituras que dão uniforme escolar precisa ter feito todo o processo licitatório no último período. Todo ano o mesmo problema. E aí você se debruça com aquela situação. Não, mas é necessário. Então é um trabalho preventivo, mas ao mesmo tempo também cirúrgico. Nós somos a única ONG no país que tenta ou tem conseguido fazer investigação, investigar. Porque tem uma série de iniciativas, mas é mais de orientação e tal. E nós estamos precisando enfrentar a corrupção. A Lava Jato está fazendo o papel dela, tá? Mas ela precisa que o cidadão faça também. Nós temos que preservar e engrossar a fileira desse patrimônio da nação, que é a Lava Jato, que são as N iniciativas. Nós temos um quadro de promotores tentando fazer o máximo, mas não tem estrutura. As estruturas hoje das promotorias são uma vergonha. O Ministério Público deveria ocupar os maiores espaços, porque ele é o guardião da coisa pública. Então, todo esse trabalho é no sentido de que o cidadão, além de trabalhar, produzir, gerar tributos, ele precisa também cuidar do caixa que é dele. Eu fico imaginando o seguinte: todo mundo tem que cuidar do seu extrato bancário. E por que a gente não cuida daquele caixa que é de todos? Porque compulsoriamente nós temos que contribuir. Sim, compulsório. Compulsório, né? Não é uma opção minha, esse ano aqui, olha, eu resolvi, eu não vou pagar imposto. Tenta fazer isso para ver o que te acontece.
Querendo ou não, você tem que contribuir. Perfeitamente. Mas e do acompanhamento? Vocês vão até o final do procedimento para até dar um feedback à população ou à pessoa que denunciou? Na verdade é o seguinte, a gente costuma preparar a festa, mas a festa não é nossa. Então veja bem, à medida que a gente provocou o Ministério Público, ou provocou aquele órgão que tem que agir, ou a Receita e a Federal. partir do momento que eles estão agindo, o mérito é deles. Nós temos um relatório que publicamos no site apenas com os casos. Não damos detalhe, até porque para não atrapalhar o trabalho daqueles. E também não chamamos para nós o mérito disso. Só citando um caso, nós tivemos uma cidade em que uma licitação era 205 milhões. Quando a gente começou a agir, provocando os diversos órgãos, fazendo recomendações, essa licitação acabou saindo por 175 milhões. Ou seja, numa ação que nós participamos, note bem, baixou do valor pretendido 30 milhões. Significa dizer que a cidade economizou 30 milhões. Mas nós não podemos dizer que o mérito é nosso. N fatores ocorreram. Então não é lícito alguém vir dizer nós economizamos ou conseguimos. Está implícito. Então nós não chamamos para nós esse mérito. O fato é que a nossa atuação significou alguma coisa nisso e que a atuação da autoridade deve levar o mérito, porque é função institucional da polícia ou do Ministério Público, mas nós precisamos reconhecer isso. E sem a atuação deles firme, muitas vezes até se desgastando, nós não teríamos resultado. Então, o nosso trabalho é provocativo também. A maior parte da denúncia vem do que? Da população ou de funcionários envolvidos? É muito difícil dizer isso. Num primeiro momento é o cidadão indignado. Só que eu não classifico o cidadão indignado fora ou dentro do serviço público, ele é cidadão, né? Num primeiro momento a gente não tinha muita gente do serviço público, porque havia um preconceito até do funcionário que ficava preocupado que a gente queria, na verdade, criar dificuldades para o serviço público. Hoje eu acredito que isso já acabou. Hoje o funcionário público, e a grande maioria é honesta, então o funcionário público honesto já reconhece que nós tentamos colocar um freio nos desmandos daqueles sobrenadantes, que são os transitórios. Que via de regra, o problema da gestão pública, via de regra, são as pessoas que vão ficar 4 e no máximo 8 anos. Porque ele sabe que ele está lá realmente provisoriamente, depois ele vai embora. Se ele já existe uma predisposição dele, uma falta de honestidade, uma predisposição, ele vai falar, bom, eu preciso fazer isso rápido, porque eu não sei se o ano que vem eu vou estar aqui ou no outro ano. Eu até costumo usar o termo de sociopatas da política, né? Sociopata é aquele que engana as pessoas, tem uma facilidade imensa em parecer simpático, converter a mentira numa verdade, e esse cidadão, ele se encontra muito bem à vontade nos partidos políticos, né? Entende? Um cidadão com mais baliza moral, ele tem dificuldade de se dar bem na política. Não estou dizendo que todos são assim. Não, tem exceções, né? Lógico. Tem exceções. Todos os setores têm exceções. Tem exceções, né? Não estamos generalizando. E aí é que reside o problema, né? E a população, na sua simplicidade, na maioria, que a grande maioria pessoas mais simples, não consegue avaliar bem discernir bem quem é quem. E acaba elegendo pessoas que, primeiro, não está preparado para o cargo, não sabe o que é o direito administrativo, não sabe como funciona a máquina pública, e depois que ele está lá, ele prometeu mundos e fundos, e ele começa a fazer bobagem. Exato. Porque é aquela história, né? O eleitor, ele tem na mão o instrumento da democracia, o instrumento mais importante da democracia. O que é? O seu voto. Então você tem que votar conscientemente. Independente da sua orientação política, se é de centro, de direita, de esquerda, não interessa. Porque tem gente boa no centro, na direita e na esquerda, e tem malandro no centro, na direita e na esquerda. Perfeito. Você tem que usar o seu voto conscientemente para ver realmente, essa pessoa está preparada para assumir o cargo público que ela está pleiteando? Qual é o histórico dela? Ela já esteve envolvida em escândalos? Será que ela vai ter uma assessoria competente? Será que ela já prometeu várias vezes e não cumpriu? Será que aquelas pessoas que trabalham com ela são pessoas confiáveis ou não? É essa análise que o eleitor tem que fazer para votar de acordo com a sua consciência e para pelo menos ter a perspectiva de ter o voto dele representado por aquele parlamentar. Perfeitamente. Nós estamos diante de um caos
no país hoje, tem uma guerra no STF exatamente acontecendo agora, e eu costumo dizer o seguinte, este ano nós temos a ferramenta, cada cidadão brasileiro tem a ferramenta na mão de tirar o foro privilegiado da maioria dos políticos. É só não reeleger. E eles vão ter que voltar para casa e vão vir para a instância comum. É porque às vezes a gente esquece, desculpe, que quando a gente fala, político ABC, quem colocou esse pessoal? Fomos nós. O nosso, com o nosso voto. Mas ele já aprontou em 3 eleições atrás. Mas ele está eleito por quê? Porque votaram nele novamente. E eu até quero fazer uma análise aqui, o seguinte, 99% dos vereadores do Brasil, sem medo de errar, eu estou deixando 1% de fora, não cumpre a Constituição Federal, que estabelece que o papel do vereador é fiscalizar. O povo entende o vereador como um despachante, aquele que eu vou pedir para ele alguma coisa. Isso é acessório. O maior e mais importante papel do vereador é fiscalizar o prefeito. Daí elege uma pessoa porque é bonzinho, mas ele não tem capacidade nem de analisar um orçamento. Exato, às vezes são pessoas que você vê que está totalmente despreparada para o cargo. Mas olha, ele é amigo de fulano. Mas não sei quem pediu para eu votar nele. Eu acho que é um pouco essa mentalidade que a gente tem que trocar no Brasil, se a gente realmente estiver disposto a fazer do Brasil uma grande nação. Uma grande nação, eu digo, potencial econômico e moral. Sim. Porque senão a gente continua patinando. O resultado dessa escolha passional, emotiva da gente é o que está aí. Ensino de péssima qualidade, porque nós, todas as pessoas do Brasil, se tiver uma condição melhor, tira o aluno da escola pública e leva para o privado. Sem dúvida, sem dúvida. Saúde de péssima qualidade. Todo cidadão brasileiro, quando ele tem condições, ele compra um plano de saúde. Isso é a prova, não precisamos discutir por quê. Esse é um fato. Isso é fato, não tem... E estradas de péssima qualidade. Enfim, o Brasil precisa de segurança de alta qualidade e ensino. Note bem que eu estou falando em ensino e não educação, que a educação é da família. Os valores não pode família. Terceirizar, né? Porque tem muita gente que quer terceirizar a educação. Mas isso já começa com uma intenção dos sociopatas da política. Mudar o nome de Ministério do Ensino, Secretaria de Ensino para Secretaria de Educação, Ministério da Educação. Está errado. Educação é da família. Os valores familiares, religiosos, culturais, é o que forma o cidadão. Ele vai lá buscar conhecimento, ensino. Então, nós não temos ensino de qualidade, nós não temos segurança de qualidade. E não é culpa do policial. O policial não tem estrutura para trabalhar. Nós não temos infraestrutura de qualidade. Morre-se muita gente nas estradas. Tudo desvio da corrupção. Note bem que não saí do tema. Nós estamos combatendo a corrupção por causa disso. E nós não temos a saúde de qualidade. Então, por que isso acontece? Porque nós escolhemos mal e porque nós não acompanhamos depois. Então, enquanto a gente começa a acompanhar a gestão pública, a fiscalizar, a gente faz o diagnóstico da doença. Opa, está ruim porque tem gente ou desonesta na política ou porque é incompetente. E aí você passa a mudar. Se a gente tem o controle do processo, automaticamente a gente controlando o caixa, a gente controla o político. E é um dado alarmante, né? As pesquisas revelam que aproximadamente 70 a 80% das pessoas não lembram em quem votou para deputado federal ou estadual. Isso em pesquisa realizada assim, 1 ano depois da eleição. A pessoa sequer lembra para quem ela votou em deputado estadual e federal. O que demonstra o seguinte, que você não dá importância para o que é importante. Se você não coloca importância na questão do país, da política, da gestão pública, e eu estou falando aqui sem falar em partido, da gestão pública, até porque nós não temos nenhum partido com mandato que esteja isento de alguma irregularidade. Nenhum. Eu acredito. Nenhum. Então, não salva nenhum partido que tem mandato. Por quê? Porque se teve mandato, já temos alguma coisa. No mínimo, omissão. Porque qualquer cidadão vendo um crime, ele sendo omisso, ele já é criminoso também. Então, o partido vendo um crime é omisso também, é criminoso também. Então, não se salva nenhum. Então, nós temos que pensar na gestão pública. E se o cidadão não passar a acompanhar a gestão pública, a olhar o seu portal de transparência do município,
a pedir informações, porque o fato de existir uma câmera dizendo você está sendo filmada já muda muita coisa. Se a sociedade demonstra que está preocupada e observando, muda a postura. Por analogia, uma praça abandonada, no escuro, suja, ela é atrativo para bandido. Uma praça iluminada, limpa, ocupada por cidadão de bem... O bandido já falou, não vou ali, que então ali nós vai dar precisamos problema. ocupar a gestão pública. Exato. E não precisa ser via mandato, como cidadão. Os brasileiros não têm esse costume. Não tem né? essa cultura. Nós temos, veja só, só esclarecendo um pouquinho, toda tentativa do cidadão fazer algum tipo de controle, ela foi cooptada pelo Estado. Lá atrás, as pessoas começaram a criar associações de moradores. Imediatamente a política foi se infiltrando nisso e hoje a maioria dos presidentes de associação de moradores é cabo eleitoral de alguém. Aí foi criado... um trampolim político, né? Mas isso faz parte da tática de dominação. Aí você tem o segundo passo. Veio o legislador, quem cria a lei, criou uma lei falando dos conselhos municipais. A maioria dos conselhos municipais não fiscalizam e assinam documentos sem saber o que estão assinando. Por exemplo, nós temos o Conselho de Alimentação Escolar. Se o conselho não aprovar a administração, o recurso federal não vem. E o que acontece? Eles dão carta em branco. Então, também não funciona. Então, nós precisamos reinventar essa coisa. Daí porque o Vigilantes da Gestão é uma ferramenta que não dá visibilidade para as pessoas. Nós não queremos que a pessoa coloque uma placa na cidade, eu sou o vigilante. Por quê? Para exatamente não haver a cooptação ou a neutralidade dele. Ou por ameaça, olha, não se meta nisso, você vai se incomodar e tal. Desculpa, ou já aconteceu isso? Já, muito. Nós tivemos gente assassinada. Ah, já teve casos de assassinato? Sim, embora a gente não pode provar que foi ligação a isso. Certo. Então, as pessoas vivem com medo nas pequenas cidades. Você imagina uma cidade no Piauí, uma cidade no Amazonas, uma cidade, enfim, qualquer lugar. E ele começa a incomodar o status do sistema político local. Ele vai ser perseguido e até poderá sofrer um atentado como nós já tivemos. Então, é fundamental que isso não aconteça. Eu mesmo já estou com 24 ameaças de morte e sofri um atentado em 2016. Tá? Então, mas eu sou a figura de visibilidade da ONG. Agora, a sociedade não precisa se expor, como eu disse, basta gerar informação de qualidade. E como é que faz isso? De forma sutil. Todo mundo tem um parente que trabalha na prefeitura, todo mundo tem alguém que é ligado. Soube do fato, registra, documente e a gente age. Queria mais uma vez agradecer a tua presença, nosso tempo está acabando. E queria colocar à disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que você queira passar para o nosso telespectador sobre denúncia ou não, por favor, fique à vontade. Eu gostaria apenas de colocar aos telespectadores que a sociedade é responsável pelos seus destinos. Não dá para terceirizar a felicidade. E que é possível fazer de forma clara, de forma tranquila, mansa, pacífica. Não se trata de fazer oposição, não se trata de ser contra ou a favor, não se trata de ser contra uma pessoa, um gestor, até porque as pessoas, até que se prova o contrário, são honestas. Mas é fundamental que a gente assuma a gestão do nosso país. É fundamental que a gente seja responsável por isso. O que difere um país desenvolvido e um subdesenvolvido é a postura do cidadão. Você vai num país, mas na Noruega, na Holanda, na Alemanha, no Chile, por que não tem corrupção? Porque o cidadão não é corrupto. Então nós não somos, via de regra nós somos honestos. Então o que está faltando? Controlar os atos públicos. Esse é o meu recado, nós estamos à disposição, nosso site está à disposição, tem lá um cadastro. Não fazemos mais porque não temos condição, também quem puder ajudar financeiramente, como eu disse, nós não podemos pegar recursos públicos e não podemos ser financiados por grupos que também se alimentam da corrupção. Muito obrigado pela oportunidade do programa e meus parabéns aí pela emissora e pelo trabalho de vocês. Obrigado, prazer foi nosso em recebê-lo aqui. Programa Na Sua Opinião. Boa noite.